Salve, salve pessoal, Eric Chus aqui na voz para mais um vídeo aqui dos nossos canais nas redes sociais. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou diretor do Instituto de Cultura Hindu Naradevachala, fundado em 1994, e nós temos os canais nas redes sociais onde a gente traz um pouco mais sobre a cultura hindu, a cultura da Índia, as suas diversas ciências como a Ayurveda, Yoga, a filosofia, sânscrito, quiromancia, astrologia. E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial no sentido histórico para vocês que estudam sobre a Índia, vocês que queiram conhecer um pouco mais sobre a Índia. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro de 2025. E por que eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro de 2025? Eu estou fazendo questão de falar sobre o dia 30 de janeiro de 2025, é porque é nessa data que se relembra a data que o Mahatma Gandhi foi assassinado na Índia. Então é uma data muito importante no calendário hindu, pela história que o Mahatma Gandhi teve para a cultura hindu, para a história da Índia. Se você concorda ou não com ele, não é a questão aqui desse vídeo. A gente pode trazer outros vídeos para falar algumas questões sobre Mahatma Gandhi. Não tem problema nenhum. O canal aqui é para isso. Mas nesse vídeo especial, a gente vai falar sobre o assassinato do Mahatma Gandhi, que aconteceu dia 30 de janeiro de 1948 e que, de muitas formas, acabou influenciando demais e diretamente a questão dos indianos com os ingleses, sobre a paz no mundo. É uma discussão muito ampla em relação à política no mundo, porque Mahatma Gandhi era um grande político envolvido com relação à Índia e diversos outros países. E eu queria trazer um pouquinho dessa informação aqui no dia 30 de janeiro de 2025. Vai ficar acabando registrado isso para você assistir em qual data você quiser, mas lembre que esse vídeo tem a ver ao 30 de janeiro de 1948, que foi a data que Mahatma Gandhi foi assassinado por um hinduísta fanático lá na Índia, beleza? Vamos assistir esse vídeo então? Então, antes de eu entrar no vídeo e começar a mostrar para vocês, eu queria pedir para você não esquecer de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo se você tiver alguma dúvida, alguma opinião. Lembrando que o link que eu vou estar lendo agora, você encontra aqui embaixo também na descrição desse vídeo. O primeiro link é o link direto do site onde a gente está lendo. O site está em português, então vocês vão conseguir ler, vão poder estudar também esse artigo, que é bem legal. Ele está bem instruído para nós aqui também, beleza? E se você quiser acompanhar a gente nas outras redes, conhecer o nosso site, entrar no nosso canal do WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo você encontra todos esses links. Eu vou adorar recebê-lo ou recebê-la nas nossas outras redes, que tem informações diárias acontecendo em todos os lugares, e também lá você vai encontrar sobre curso, atendimento e um monte de outra coisa a mais. Bora lá para o vídeo então. Dando continuidade no vídeo, como vocês viram, aqui tem o artigo que a gente vai ler, que é da DW, né, que é esse site, ele está em português. Aqui ele vai contar um pouco dessa história, tá? Se eu não me engano, esse é um jornal ou um meio de comunicação alemão, mas o artigo está muito bom. Isso aqui é traduzido lá para português de Portugal, aonde tem bonitinho aqui, olha lá. Em 1948, assassinato de Mahatma Gandhi. Em 30 de janeiro de 1948, Mahatma Gandhi foi assassinado por um hinduísta fanático. Durante anos, o líder se empenhará com meios pacíficos para que a Índia se tornasse independente da Inglaterra. Aqui tem a foto do Mahatma Gandhi, para quem não conhece ele. O nome dele é Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma, que significa grande alma. É um título popular indiano que você recebe da própria população. Isso é bem comum. Foi assassinado por um nacionalista hindu. Abre aspas, a luz se foi em nossas vidas, declarou então o primeiro-ministro da Índia, Nehru, em 30 de janeiro de 48, dirigindo-se pelo rádio à nação, que se tornará independente alguns meses antes só. Então vocês entenderam, alguns meses antes a Inglaterra, quer dizer, os indianos tinham se livrado da Inglaterra, de forma justa, claro, até demorou muito, e alguns meses depois aconteceu o assassinato do Mahatma Gandhi. O líder Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma, grande alma, for assassinado a tiros pelo nacionalista hindu Nathuram Godse, antigo seguidor de Gandhi.
Godse discordava da liberação de recursos financeiros da Índia para o Paquistão, no momento em que os dois jovens países iniciavam sua primeira guerra pela Caxemira. É interessante esses dois jovens países, tá, gente? É uma mania, e aqui eu tenho que fazer uma crítica, porque eu sou um pesquisador de cultura hindu há muito tempo e de Ásia, que é uma mania que se tem os escritores e sempre considerar um local pós-colonialismo como jovem, como se o país só existisse depois da colonização. Isso é muito feio e isso acaba fazendo justamente o que os colonialistas, os colonos faziam quando eles vieram para o Brasil, quando eles foram para a Ásia, quando eles foram para vários países africanos. Não. Nem o Paquistão, nem a Índia são países novos. Eles eram países novos pós-colonialismo, mas eles são países antiquíssimos, que tudo isso já foi Bharata, tudo isso já teve outros nomes que a gente pode trazer aqui para vocês em outro vídeo também. Iniciava sua primeira guerra pela Caxemira, que é uma outra história que eu posso trazer em algum momento para vocês também. A morte violenta contribuiu para idealizar ainda mais a figura de Gandhi como o pai da nação, entre aspas, no texto está escrito. Não há cidade ou povoado na Índia que não tenha um monumento ao homem magro e curvo, portando apenas uma túnica e uma bengala na mão, assim diz o texto. A questão é se a herança deixada por ele ainda tem algo a ver com a prática política na Índia de hoje. Vocês estão percebendo que o texto, por que eu estou lendo esse texto? Que esse texto, ele classifica o Gandhi como um político, que é o que ele foi historicamente para a Índia. E eu quis trazer esse texto para vocês do Brasil, porque eu sinto, e eu estou nessa área há muitos anos já, que o Gandhi, ele é visto fora da Índia não como político, e sim tipo uma espécie de um guru espiritual, coisa que ele nunca foi. Vocês estão analisando do texto, está bem claro a visão que ele tem, né, que a cultura indiana tem. Ele é um grande nome, uma pessoa muito forte, sabe? Mas às vezes eu sinto que há uma deturpação no conceito de quem ele foi e da importância dele. E até tira a importância dele para outras coisas que foi tão importante quanto, sabe? Quer construir um personagem que também não existiu. Isso é muito complicado, muito complicado. Na verdade, numa sociedade repleta de conflitos entre castas, os grupos religiosos, as etnias ou simplesmente pobres e ricos, não há espaço para a ideia da não violência pregada por Gandhi, diz o texto. Tampouco teve vez a ideia de desenvolvimento que ele defendia ao estimular o renascimento dos processos artesanais, que era um outro ponto de vista dele em relação a uma forma de nacionalismo hindu que a parte de artesanato, né, processos artesanais de roupas e outras questões, sempre foi um diferencial da Índia naquele momento e até hoje em relação à parte econômica e comercial mundial. Só lembrar da Rota da Seda, é só vocês fazerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que nos dias atuais, China e Índia domina o mercado de roupas no mundo, vocês vão ver que a China e Índia dominam o mercado de outras partes ligadas a processos artesanais, que hoje já estão até mais industrializados, mas eles ainda dominam, justamente porque vem dessa antiguidade, desse domínio que eles sempre tiveram, e Gandhi, ele sempre utilizou disso também como uma forma política de mostrar para a população indiana que eles tinham a própria cultura também, é o que está descrito nos textos e o que a gente lê sobre ele. Pacifismo ou autoritarismo. Gandhi, porém, já era um santo enquanto vivo. E sobre os santos não se discute, diz o texto. O enorme abismo entre seus ideais e a corrupção dos políticos de hoje leva antes à resignação. O que se esquece facilmente é que o próprio Gandhi era um político, com um grande senso de poder e muitas vezes até autoritário. Seu engajamento em prol dos párias é reconhecido para além das fronteiras da Índia. Sendo filho de uma alta casta hindu, Gandhi lutou contra a marginalização dos párias. Párias são os intocáveis, para quem não sabe o significado da palavra. Empenhou-se para que as portas dos templos hinduístas lhes fossem abertas. Chamou a atenção de muitos indianos que gozavam de educação britânica para a vida miserável nos povoados do país e, sobretudo, das castas mais baixas. Ao mesmo tempo, porém, ele tendia a idealizar a situação e insistia obstinadamente em sua própria visão.
o mais importante político dos párias em sua época, Ambedkar, que é um personagem hindu fantástico, que eu estou criando um vídeo só para ele, porque muita gente do Brasil nunca ouviu falar dele, e pessoas que estudam yoga, ayurveda, e é importante. Esse outro, vou chamar de ativista e político também, defendia que os párias tinham outros interesses que os hindus. Era a opinião dele. É importante ler ele também para entender um pouco mais a história da Índia, tá? Eles deveriam, portanto, da mesma forma que os muçulmanos, abre parênteses com isso daí, votar separadamente dos demais eleitores e escolher seus próprios representantes para os parlamentares. Era a visão do Ambedkar, que depois eu vou trazer para vocês a história dele, e ele é muito importante para a Constituição da Índia, para uma série de outras questões que aconteceram na Índia a partir de então. Gandhi, por sua vez, insistia em incluir os párias entre os hindus. Irritou-se de tal forma com as reivindicações de Ambedkar que ameaçou jejuar até a morte, fazendo com que este cedesse. Vocês estão entendendo a história? Muitas histórias dos jejuns de Gandhi chegou aqui no Brasil com outro significado. E muitas vezes a gente não sabia. Esta era a forma pela qual Gandhi se utilizava da não violência, entre aspas, e não apenas perante os senhores coloniais. Entenderam o teor do assunto? Vamos continuar. A herança de Gandhi. Gandhi empenhou-se, como poucos políticos de seu tempo, por uma reconciliação com os muçulmanos. Mas o hinduísmo desempenhou um papel central em sua vida. Seus ideais, seu programa político, tudo é empregado do vocabulário hinduísta. Grande parte dos muçulmanos não se sentiam representados por ele e insistiu na criação de um Estado próprio. O Paquistão, para quem não sabe. Mahatma Gandhi não contribuiu apenas para que a Índia se tornasse independente, sem muito derramamento de sangue. Muito de seus pensamentos acerca do abismo entre a cidade e o campo, acerca da solução de conflitos sem o apelo à violência, continuam sendo atuais. E não apenas dentro das fronteiras da Índia. Mas, para poder debater a este respeito, seria preciso poder discutir também a respeito de suas falhas. Esse é um artigo, eu acho muito bom. Ele deixa vários pontos em abertos aqui, né? Em relação à questão do porquê dos jejuns, é importante vocês pesquisarem sobre isso. É muito importante também vocês pesquisarem essa parte final, que é a herança de Gandhi, quando ele fala da questão do papel dele como hindu, e que ele fala no próprio texto aqui, ele comenta, o autor, que deveria a gente aí estudar outras questões de Gandhi, que não está falando aqui no texto, obviamente, né? Mas aqui traz um pouquinho, né, do que aconteceu e de quem foi esse personagem importantíssimo dentro da história da Índia e que até hoje muitas pessoas vão estudar. Então, você que está chegando aqui agora, você que está vendo esse vídeo, faz assim, ó. Antes de deixar um recado, procure aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou ouvir só eu aqui na tela com vocês. Quer ver, ó? Pronto, é muito mais fácil a gente conversar assim, né? Então, a minha ideia com esse vídeo é só falar um pouco mais do dia da morte dele ali. O texto, ele fala bastante coisa, mas por que eu gostei desse texto? Eu queria trazer para vocês a minha reflexão desse texto. Porque o texto, ele está trazendo informações que normalmente não são faladas em relação ao Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um personagem, como eu costumo chamar, da sociedade indiana muito importante para diversas questões. E é muito importante estudar ele para entender questões que envolvem a Índia até hoje no mercado internacional, com yoga, com ayurveda, com o revivalismo da Índia, que a gente que trabalha com a cultura indiana está vendo diretamente, atuando, e diversos outros fatores, mas entender a história. O filme do Gandhi ficou muito famoso e todo mundo acha que a história dele é só aquilo ali. O filme, obviamente, é um resumo de alguns pontos ali que aconteceram na vida dele. Muitas pessoas não sabem nem que existe biografia dele, autobiografia dele. Então tem muita coisa para vocês lerem e estudarem sobre o Mahatma Gandhi. Aqui vocês perceberam que o texto toca em questões políticas, da importância dele, da questão do jejum, por que ele fazia o jejum, outras questões que muitas vezes vocês não ouviram, e infelizmente ele foi assassinado na data do dia 30 de janeiro de 48, por um ultranacionalista hindu, que concordava com ele,
mas a partir do momento que, sendo um resumo, que no próprio texto fala que o Gandhi começou também a lutar pelos ideais dos outros grupos de pessoas que existiam na Índia, como muçulmanos e outros grupos, não só muçulmanos, tá? Mas tem outros grupos também que são envolvidos aí, não só os muçulmanos e hindus. E esse hindu ultranacionalista, ele vai lá e assassina o Gandhi porque ele não concordava com essa prática política que ele estava fazendo a partir de então. E aí, num outro texto, provavelmente num outro vídeo, a gente vai trazer mais informações sobre isso. Se você gostou, lembra dos 3 Cs? Comenta, compartilha e curta esse vídeo. Se você tiver alguma outra informação, algum artigo legal sobre o Gandhi que você conheça, coloca aqui embaixo que a gente traz também no formato de vídeo ou ajuda a gente a complementar assuntos. A gente sempre está estudando, sempre está pesquisando novos conhecimentos, novos assuntos, novos artigos, para estar trazendo essas informações para vocês aqui de forma mais resumida, mais objetiva, para que vocês possam ir aprendendo um pouquinho mais sobre a Índia e toda essa cultura tão maravilhosa que eu sou tão apaixonado e trago para vocês quase todo dia um vídeo novo com bastante informação importante para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando e a gente se vê em breve. Om Namah Shivaya. Até breve. Tchau, tchau.